Eu quero dizer para você o seguinte, que antes de você chegar aqui, Jesus já estava. E que Ele escolheu esse dia e essa hora para que você estivesse aqui. Glória a Deus. Amém? Nós vivemos em um mundo dominado pelo príncipe das trevas. Vivemos em um mundo de pecados. Vivemos em um mundo que está cheio de lazer, cheio de alternativas, cheio de entretenimento, cheio de problemas, cheio de diversas situações que elas nos rodeiam, né? E muitas vezes tentam nos impedir de estar na presença do Senhor. Amém, querido? Mas o Senhor, Ele manda o livramento. O Senhor, Ele manda o seu Espírito. Ele com o seu amor nos constrange. E Ele nos traz ao seu rebanho, né? Ele nos traz aqui aos pastos verdejantes para nós ouvirmos a sua palavra e para recebermos as águas tranquilas que vêm do Senhor para as nossas vidas. Amém, querido? Nesta noite não é uma noite diferente. Nós estamos aqui numa noite para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Amém, querido? E já aproveitando o tempo, nós vamos já fazer a leitura do texto da Ceia do Senhor. Então abra a sua Bíblia Sagrada, esse livro que você ama tanto, na carta de Paulo, a primeira carta dele, escrita à igreja de Corinto, no capítulo de número 11. Amém, querido? O capítulo de número 11, nós leremos pouquíssimos versículos. Nós leremos costumeiramente a partir do versículo 23 e leremos até o versículo 25. Amém, querido? Amém? Então, preste bastante atenção no que nós vamos ler, porque disso aqui depende a sua vida. Não só a vida nesse mundo, mas a sua vida eterna com Deus depende disso aqui. Amém, querido? Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou um cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, querido? Eu quero que você leia comigo o versículo 24. E tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova, não é a antiga, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória. O Senhor Jesus diz: este cálice. Jesus pegando um cálice ou uma taça com vinho, ou um copo com vinho, ele diz: este cálice é a antiga aliança, foi isso? É a nova aliança no meu sangue. Amém, querido? Amém. Amados, nós precisamos entender o que é essa nova aliança. Quanto mais você entende do que Jesus trata nessa nova aliança, maior e mais vitoriosa será a sua fé. Amém, querido? Eu sempre faço questão de mencionar um conselho que o apóstolo Paulo dá quando ele escreve a carta a Filemon. Ele fala assim: olha, que a comunicação da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento ou no conhecimento das coisas boas que nós temos em Cristo. Amém, querido? A sua fé, ela vai aumentar dia após dia à medida que você entende quanta coisa boa Jesus é para você. Amém, querido? Amém? E a maior parte das coisas boas estão justamente na aliança que Cristo representa. Amém, querido? O que é uma aliança?
nós conhecemos é mais essa aqui que está nos nossos dedos, não é verdade? Não é verdade? Nessa aliança que nós fizemos, embora isso aqui é apenas um anel, né? Porque a aliança é, na verdade, um contrato entre duas partes, é um acordo entre duas pessoas. Então, este anel, que a gente já chama de aliança, ele representa a aliança que eu fiz com a minha esposa de estar com ela na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, na fartura, na escassez, né? Em todo momento, até que a morte nos separe. Amém? Amém, querido? Amém. E até que a morte nos separe. Amém? Para evitar qualquer problema, eu já escrevi dentro da aliança, assim, na minha e na dela, para escrever: Deus uniu. Amém? Porque aí a gente já sabe a segunda parte, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Amém, querido? A aliança é um acordo entre duas partes. Aqui Jesus está falando, este cálice é a nova aliança. Mas que aliança é essa? É uma aliança entre nós? Não. É uma aliança de Deus com a humanidade. Amém, querido? Mas você pode falar assim, mas essa aliança não serve para mim porque eu não lembro de ter feito nenhuma aliança com Deus. Mas nós sabemos que existe um princípio, amém, querido, que chama princípio da representatividade. Não é verdade que nós fazemos isso hoje no nosso país? Nós temos hoje no país uma presidente. Essa presidente, ela faz uma aliança com os Estados Unidos para que, por exemplo, os brasileiros possam estudar nos Estados Unidos sem pagar nada. É uma bênção, não é verdade? Só que quem fez a aliança foi a Dilma, não foi nós. Mas nós somos beneficiados pela aliança que ela fez. Vocês estão me entendendo? Amém. Então, um representante da humanidade pode fazer, como por exemplo, o prefeito de uma cidade, o governador de um estado ou o presidente de um país, pode fazer uma aliança com outro país e aquela aliança beneficiar a nação inteira. Meu Senhor. Amém? Amém. Nós temos, biblicamente, 2 representantes na Terra. Na verdade, temos 3. Três representantes. O primeiro representante da humanidade se chama Adão. Adão, como o primeiro homem, ele é o primeiro representante da humanidade. E Deus fez uma aliança com Adão. Deus criou Adão, colocou ele naquele jardim maravilhoso, deu todas as coisas maravilhosas para Adão e não deu nenhuma outra ordem para Adão. Ele podia fazer o que quisesse, dizer o que quisesse, pensar o que quisesse, poderia ir onde quisesse, comer o que quisesse, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou assim: Adão, o meu compromisso com você é: eu vou te visitar diariamente, eu vou te fazer, Deus, vou te abençoar assim, olha, você vai crescer e multiplicar e vai encher a terra. Eu vou te dar capacidade para você dominar sobre todos os seres da terra. Olha os termos da aliança que Deus faz com Abraão. Mas só tem uma coisa: no dia que você comer da árvore, você morrerá. Adão viveu por centenas de anos, talvez, sem nunca quebrar essa aliança. Mas um determinado dia, o inimigo das nossas almas, o diabo, incorporou-se ali numa serpente e veio e tentou a Eva. E levou ela a se sentir seduzida, a quebrar a aliança que Deus tinha feito com eles. Amém, querido? Era uma aliança que a continuidade dela dependia de Adão e Eva. Se Adão nunca comesse, continuariam no jardim, abençoados com todas as bênçãos, para sempre jovens, vivendo eternamente, porque dentro do jardim tinha a árvore da vida, e enquanto eles comessem da árvore da vida, viveriam eternamente. E nós hoje temos tanto medo da morte, porque nós não nascemos para morrer, amém, querido? Mas Adão preferiu, seduzido por Satanás, a quebrar a aliança que ele tinha feito com Deus. Só que quando Adão quebra a aliança com Deus, como nosso representante, toda a descendência nasceu sobre essa maldição da aliança quebrada. E todos nascemos debaixo do pecado, e por isso todos nós morremos hoje com 60, 70, 80 anos, 100 anos, mas todos nós morremos. Além da morte tem as enfermidades, além das enfermidades tem a violência, tem a maldade. Por quê? Porque nós, ao pecarmos, abrimos a brecha dessa maldade para entrar na raça humana, e hoje todos nós, como diz Davi, nós nascemos em pecado. Em pecado nossa mãe já nos concebe. Quer dizer o quê? Quer dizer que, irmão, você pode observar uma criança de 3 anos, 4 anos, você olha e já tem maldade nas ações dela.
Tem 5 anos, você vê que há um mal ali. Está fazendo por maldade, está empurrando o outro para cair, está puxando, roubando o brinquedo do outro, está batendo no rosto da mãe, está fazendo uma coisa. E você, mas com quem que aprendeu isso? Nada, irmãos. Nós nascemos porque o nosso representante, Adão, ele pecou. E nós, nele, quebramos a aliança. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. E Deus vem em seguida, Deus resolve eleger um novo representante. E ele chama Abraão, um homem que ele chama para fazer dele uma grande nação, e através dessa nação, Deus ia revelar a sua bondade, a sua misericórdia, o seu favor, de uma maneira extraordinária. Amém, querido? E através desse homem, Deus faz uma nova aliança com a humanidade, uma aliança agora baseada na fé. Se Abraão cresce em Deus, Deus o justificaria de todas as suas falhas e de todos os seus erros. Então Deus chama Abraão para seguir a ele, e durante toda a caminhada de Abraão, Deus nunca deu um mandamento para Abraão. Deus nunca chegou para Abraão e falou assim: Abraão, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não mentirás. Deus nunca deu um mandamento. Deus simplesmente ofereceu para Abraão um relacionamento. Você, Abraão, anda comigo. Anda na minha presença. Eu quero ter um relacionamento com você. Amém? E nesse relacionamento, Abraão, você vai ser aperfeiçoado. E foi o que aconteceu com Abraão, irmão. E Abraão começou a andar com Deus. Ele saiu de um lugar onde ele tinha fazenda, tinha terra, tinha tudo. E de repente eu falei: deixa tudo aí. Sai daí, leva só os seus pertences e vai para um lugar. Eu vou te mostrar onde é esse lugar. E ele segue a Deus. Deus vai para aqui, ele vai para ali, ele vai. E Abraão comete erros, comete falhas, mas ele nunca abandonou esse relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Glória a Deus. Deus começa em Abraão, irmão, fazer uma aliança. E Deus promete em Abraão nascer também ali um descendente que resolveria a situação da humanidade. Amém? Mais à frente, Deus pega o povo de Israel, a descendência de Abraão se torna o que a gente conhece hoje como o chamado povo judeu ou nação de Israel. Amém, querido? Eles são os filhos de Abraão. E eles vai crescendo, eles entram para o Egito, para morar no Egito, ali se torna um povo numeroso, são escravizados pelo Egito, e Deus pega aquele povo e resgata, por causa da aliança que ele fez com Abraão. Deus abençoa aquela nação, tirando eles do Egito, com grande poder. Deus manda 10 pragas terríveis, destrói o Egito, e o Egito pega a sua riqueza e entrega na mão deles, e eles saem do Egito, livres e ricos, e vão ali para o deserto, e no deserto Deus mostra todas as maravilhas para eles. Deus abre o mar, Deus pega numa região onde a água era amarga, a água vira doce. Eles chegam no deserto, não tinha água, mas aí toca numa pedra, sai um rio de água. Eles estão com fome e falam: Deus, estamos com fome. E Deus manda o maná do céu. Eles estão querendo comer carne e falam: Deus, queremos carne. Deus manda codorniz vindo do mar. Eu já vi peixe vindo do mar, mas codorniz não sei como veio, mas veio um vento e trouxe codorniz para eles. Deus foi mostrando a graça, a bondade, o amor para aquele povo, porque Deus queria continuar aquela aliança que ele fez com Abraão. Deus, que era amigo de Abraão, ele queria ampliar essa amizade para ser amigo de todos os descendentes de Abraão. E ao ser amigo de todos os descendentes de Abraão, ele queria que os descendentes de Abraão fizessem que com toda a humanidade quisesse ser amigos. Mas o que aconteceu? Quando Deus havia feito tudo isso por esse povo, eles chegam diante do Monte Sinai. E ali Deus abre a sua boca e fala para Moisés: Moisés, fala com o povo o seguinte. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Êxodo, capítulo de número 19, por gentileza. Olha que coisa linda que Deus falou para ele. Mas olha que coisa linda, irmão. Em Êxodo, capítulo de número 19, o versículo de número 4, 6 meses que saíram do Egito, amém? E eles estavam diante do Monte Sinai, o monte onde Deus havia falado com Moisés na sarça. E ali, Deus novamente, Moisés sobe para falar com Deus, e Deus fala o seguinte, Êxodo 19, diz assim: no dia que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai, depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar com Deus, e o Senhor chamou do monte dizendo: diga ao
seguinte aos descendentes de Jacó, declare aos israelitas. Olha só o que Deus diz, irmão. Olha só. Vocês viram o que fiz ao Egito? Deus julgou o Egito de uma forma tremenda por causa daquele povo. Por causa da aliança que Abraão fez com ele. Amém, querido? E a prova disso é que quando Deus chamou Moisés na sarça, ele falou assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eu lembrei da aliança que eu fiz com Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Então, por causa da aliança de Abraão, Deus está fazendo isso. Ou seja, eles estão sendo abençoados por causa de um representante que fez aliança por eles. Por que é importante você entender isso? Porque você vai ver que o nosso representante é muito melhor que Abraão. O nosso representante é muito melhor que Adão. Amém, querido? E o que ele assinou, ninguém validará. Aleluia. Olha que amor. Deus fala assim: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, ou seja, os descendentes de Israel: vocês viram que fiz o Egito, como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Olha o desejo de Deus, irmão. O desejo de Deus é você pertinho dele. É exatamente o desejo do que ele propôs para Abraão. Abraão, anda na minha presença, anda pertinho, seja meu amigo. Amém? Então Deus queria essa nação pertinho de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, a aliança que ele tinha feito com Abraão, de andar pertinho de Deus. E ele fala assim: olha, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Amém? Olha o desejo de Deus. Glória a Deus. Eu quero você pertinho com uma propriedade particular. Amém? Quem tem alguma coisa de estimação, né? Às vezes a pessoa tem um eletrônico, tem um bichinho, tem um cachorrinho, tem um filho, alguém. Tem algo que você tem tanto carinho, não é verdade? Era isso que Deus quer conosco, amém? Deus quer assim: você é minha propriedade particular. Você é o meu bem-querer, amém? Você é tudo que eu quero, amém, querido? Amém. Essa é a vontade de Deus, esse é o amor de Deus. Mas vejam só, irmãos, e Moisés convocou as autoridades do povo e falou exatamente essas palavras para eles, como está escrito no verso 7. E o povo respondeu unânime. O povo todo respondeu unânime. Todos resolveram dizer o seguinte para Deus: faremos tudo que o Senhor ordenou. Aí foi o grande erro do povo. Irmãos, eles eram idólatras porque adoravam os deuses do Egito e Deus tirou eles sem depender das obras dele. Amém? Deus deu tantos milagres no deserto, abriu o mar, fez tantas coisas por eles. Eles eram murmuradores, reclamadores, pecadores. E Deus fez tudo aquilo sem pensar ou exigir deles nada. Amém, querido? Só que eles várias vezes levantaram-se contra Deus. Reclamaram de Deus, ofenderam a Deus. Eles chegaram a chamar aquele maná que caía do céu de pão miserável. Várias vezes Deus fazendo vários milagres. Aquele povo assim: por que Deus não deixou a gente morrer no Egito? Lá tinha a panela de carne que a gente sentava ao redor e comia com pão. E aqui nós estamos passando necessidade. E não estavam passando. Porque eles viam a maravilha de Deus o tempo todo. Deus ia durante o dia como uma coluna de nuvem que não deixava o sol queimar sobre eles. E à noite Deus ia com uma coluna de fogo aquecendo eles no deserto. E durante o dia Deus provia de manhã o maná, né, que faz eles se alimentarem. E quando faltava qualquer coisa, Deus provia a necessidade. Eles andaram no deserto por tanto tempo. Nenhuma roupa rasgou, nenhum sapato rasgou, nenhum deles ficou doente, a não ser aqueles que murmuraram, reclamaram e se revoltaram contra Deus depois que falaram essa besteira para Deus. Até então, ninguém havia morrido. Por tanta maldade que eles fizeram, Deus sempre mostrava a graça. Mas aqui eles disseram assim para Deus: Deus, nós queremos que o Senhor nos abençoe pelo que nós vamos fazer. Tudo que o Senhor mandar, nós somos capazes de fazer. Aí Deus falou assim: então tá bom. Não era isso que eu tinha para vocês.
Aí no versículo seguinte, Moisés vai lá e leva para Deus. Olha, o povo falou que o que o Senhor mandar eles fazem. Aí Deus falou assim, então tá bom. No versículo capítulo 20, você olhar o título assim, os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de ti. Depois vem vários outros mandamentos que o povo demonstrou que não era capaz de guardar, amém, querido? E o povo quebrou muitas vezes esse mandamento, mas a vontade de Deus é tão grande que, mesmo Deus fazendo uma aliança com eles, baseado no que eles queriam, Deus no próprio capítulo 20, ele dá os 10 mandamentos, mas olha o que ele diz no capítulo 20, no finalzinho do capítulo, ele fala assim, olha, façam-me um altar, no versículo 24 do capítulo 20, depois de dar os 10 mandamentos, Deus fala assim, faça-me um altar de terra, e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos. O que Deus estava dizendo? Eu vou dar os mandamentos porque vocês querem os mandamentos, mas eu sei que vocês não vão guardar, por isso eu já vou providenciar um meio de não ter que matar vocês por causa da desobediência. Eu vou providenciar uma maneira de salvar vocês, uma maneira de eu abençoar vocês, independente do que você faz, independente do que você é capaz de fazer, eu vou providenciar um jeito, e esse jeito será o holocausto. Então cada vez que você quebrar um dos 10 mandamentos, você traz para mim um cordeiro, e sobre o altar você sacrifica aquele cordeiro, e aquele cordeiro inocente, ele vai morrer no seu lugar, e a justiça daquele cordeiro passará para você, a sua injustiça passará para o cordeiro, e eu executarei o juízo sobre o cordeiro, e você que transgrediu sairá livre. E eu continuarei podendo te abençoar, porque era uma aliança. A aliança tem que ser cumprida. Se eles pediram ser abençoados daquela maneira, Deus colocou uma cláusula no contrato da aliança, e essa cláusula era o cordeiro. E quando Jesus apareceu, quando João viu Jesus, João olhou para Jesus e falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Deus decidiu que ele proveria Jesus para resolver o problema dessa aliança, que não foi capaz de ser uma aliança perfeita que poderia nos aperfeiçoar. E vejam só, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, a carta de Paulo escrita ao povo hebreu, no capítulo de número 8. Agora você vai entender rapidamente qual é essa aliança, porque essa aliança baseada na obra, aonde se eu fizer certo, Deus me abençoa, mas se eu fizer errado, Deus me amaldiçoa, ela não foi capaz de aproximar os homens de Deus. Então Deus resolve anular essa aliança, e em Cristo, como representante da raça humana, Cristo assina com seu sangue um novo acordo entre os homens de Deus, para que Deus pudesse se relacionar conosco, não mais segundo a aliança que Israel fez, não segundo a aliança que Adão fez, mas segundo uma aliança que Cristo fez no seu lugar. Aleluia. Hebreus capítulo 8, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, nós leremos o versículo 8 a seguir. Vejam só, irmãos, não é a minha palavra, não é o meu ensinamento, é o ensinamento da palavra de Deus, amém? E eu vou ler para você um contrato que você não assinou, mas lá no livro da vida o seu nome consta lá, porque você creu em Jesus, mas lá no início da assinatura desse livro está lá o nome de Jesus, que assinou essa aliança aqui por você, amém, querido? E a partir dessa aliança que Jesus assinou, entregando a sua vida na cruz do Calvário como holocausto pela humanidade, ele providenciou que todo aquele que crê nele seja tratado por Deus de acordo com esse contrato que está escrito aqui, amém? De acordo com essa aliança que está escrito aqui. Então vejam só, Hebreus capítulo 8, versículo 8. Deus, porém, achou o povo em falta. O próprio povo não conseguiu cumprir a aliança. Eles nunca conseguiram cumprir os 10 mandamentos. Nunca conseguiram cumprir os 10 mandamentos. Então, o Senhor disse assim, está chegando os dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança. Fala comigo. Farei uma nova aliança. Farei uma nova aliança. Com a comunidade de Judá, e não será, olha só, irmão, não será essa nova aliança que Deus está fazendo por Jesus para nosso favor, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados. A aliança que Deus faz com Jesus não é igual à aliança que ele fez com Israel. A aliança
abençoar Israel. Amém? E Deus não conseguiu abençoar eles como gostaria. E o Deus que eu sirvo gosta de abençoar, irmão. Se você não gosta de bênção, você está servindo o Deus errado. Mas se você gosta de ser abençoado, você está servindo o Deus certo. Porque Deus ama abençoar. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Amém, querido? Amém? O Senhor fala através de Jeremias: com amor eterno te amei e com benignidade eu te atraí. Amém. Amém, querido? O salmista também fala, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque o meu Deus está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo, no meu lugar se transborda certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. É o Deus que você serve. O Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, querido? Aleluia. Jesus disse assim, o diabo veio matar, roubar e destruir, né? Mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Amém, querido? Esse é o Deus que você serve. Então é isso que você vai receber dele, viu? Amém? Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando tomei pela mão para tirá-los do Egito. Por isso está falando daquela aliança lá no Monte Sinai. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança e eu me afastei deles. Olha qual era o objetivo de Deus. Eu os trouxe para perto de mim. Não pediu nada para eles, mas eles falam assim, não, pode falar que nós faz. Deus faz, então, Deus pede 10 só 10. Eles não conseguem, além disso, se afastam de Deus. Assim, eu fiz uma aliança que era para aproximar vocês se afastaram. Então eu vou fazer uma nova. E olha que nova aliança é essa que ele fez. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Quando fala a comunidade de Israel, está falando a nação que representa todas as nações, ok, querido? Então, quando Deus faz uma aliança com Israel, Ele está abençoando todas as nações através do representante Israel. Amém, querido? Jesus nasceu da nação de Israel. Amém, querido? Jesus, ele era israelita, da tribo de Judá, descendente de Davi. Amém, querido? Por quê? Porque para se cumprir essa promessa. Se ele tivesse nascido do Egito, não cumpriria essa promessa. Porque ele está fazendo a aliança com um representante de Israel, nascido da descendência real. Porque para fazer uma aliança não pode ser qualquer uma nação. Amém, querido? Imagina se você, pastor Expedito, vai lá na Europa e faz uma aliança lá em nome do Brasil. Vai ter efeito? Não. Teria que ser da nação de Israel, mas teria que ser da linhagem real de Davi, porque ele teria a justiça, o direito legal de representar a nação de Israel e fazer uma aliança eterna. E como Israel representa todas as nações da terra diante de Deus, essa aliança teria alcance em todas as nações. Amém? Então essa aliança vale para mim, vale para você. Diz assim: essa aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Olha, irmãos, eu quero que você preste atenção. Em algum momento, tenta achar aqui se tem alguma exigência sobre o que você deve fazer, amém? Você vai observar que essa aliança, Deus faz tudo e você não faz nada. Observam só, preste atenção. Se você achar que é alguma coisa que você tem que fazer para ser salvo, alguma obra que você tem que fazer para que essa aliança valha sobre a sua vida, eu te dou R$100, amém? Vejam só, olha o que é a aliança que Deus fez. Eu porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Quem vai fazer isso? Deus. Ele falou assim, ó, eu assumo a responsabilidade de pôr a minha vontade dentro do seu coração. Eu vou escrever a minha vontade dentro do seu coração. Amém? A próxima frase. Serei o seu Deus. Eu serei o seu Deus. Você está
nada de você. Próximo, ele diz assim: você passivamente apenas será povo, será o meu. Eu sou seu Deus, você será o meu, você é uma propriedade, não é nenhuma questão de nós fazer, é de ser, né? Ele vai ser seu Deus e automaticamente, por consequência, você será o povo dele. Agora sim, vocês serão meu. Você é povo de Deus. Você é nação santa. Você é sacerdócio real. Não porque você quis, não porque você escolheu, não por isso, porque o Senhor falou assim: olha, eu vos escolhi e vos nomeei. Amém, querido? Foi Jesus que escolheu, que te olhou lá onde você estava. Não importa o vício que você está ou estava, não importa a sua condição que você ou estava. Deus olhou e falou: eu vou salvar aquele. Você está aqui porque você foi alcançado por essa misericórdia de Deus. Agora, eu porei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. Olha só, irmão. Eu porei na sua mente, eu escreverei no seu coração. Deus assume toda a responsabilidade. Ninguém mais ensinará o próximo. Até essa responsabilidade de nós pregar e ensinar, Deus tirou ela. Ninguém vai ensinar o próximo. Amém, querido? Ele. Quando eu estou aqui transmitindo a palavra de Deus, o que eu estou falando aqui é apenas uma parte. O que o Espírito Santo está fazendo aí no seu coração é muito maior do que as palavras que eu estou falando aqui. E quantas pessoas, inclusive o pastor Raimundo me confessou hoje, que ele alcançou Jesus na Bíblia sozinho em casa. Ele foi ensinado pelo próprio Deus. E quantos estão por aí que você acha que está perdido, que não tem mais saída? E Deus está olhando para ele assim, está trabalhando na vida dele e você nem imagina, mas o Espírito Santo já começou a trabalhar para ele, ó, e trabalhar por ele, e falar com ele, e tocar ele de formas extraordinárias, porque Deus assumiu a responsabilidade até de ganhar alma. Amém. Irmãos, quando os projetos malignos se levantaram contra a igreja, contra a Bíblia, e a Bíblia é um projeto de Deus, a igreja é um projeto de Deus, e ele estava lendo no Mensageiro da Paz, a China comunista está se rendendo aos pés do Senhor, e hoje são 100 milhões de crentes dentro da China, escondidos e já são 100 milhões. E acredita-se que até 2030, se Jesus não voltar, 30% da China será evangélica, 30% da China será cristã, porque é um projeto de Deus, é Deus que toca esse projeto, não é um projeto humano, é Deus que faz isso, amém, querido? E nós vamos ter, cumprindo essa estatística, serão 300 milhões de crentes só na China, amém, querido? Por quê? Porque é Deus que assumiu a responsabilidade de salvar, de arrebanhar. Em Jeremias 23, fala assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Deus assume essa responsabilidade. Olha que aliança boa. Você quer ou não assinar esse contrato? Eu já assinei esse contrato desde o primeiro dia que eu tomei conhecimento. E diz assim, para nós terminar, para nós ceiar, queridos irmãos. Hoje você vai ceiar de uma forma bem diferente. Quando você receber o cálice, e você vai sair, isso aqui é a assinatura da minha aliança com Deus. Esse cálice é a assinatura das minhas bênçãos, do meu futuro, de tudo aquilo que é glorioso de Deus para essa terra, mas não só para essa, mas para a vida eterna. Porque por toda a eternidade você será tratado com base nessa aliança. E ele diz assim, para terminarmos: ninguém mais ensinará o seu próprio nem a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Por quê? Essa parte é gostosa. Eu perdoarei a maldade. Aleluia. Porque eu perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa é a última causa da aliança. Aleluia! Deus assumiu o compromisso de perdoar a sua maldade e esquecer os seus pecados. Para você entender o que é perdoar a maldade, você tem uma ideia, até quando nós estamos aqui pregando, nós somos maus. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Quando você está cantando, até cantando, às vezes você é mal, porque muitas vezes nós, ao invés de fazer para a glória de Deus, fazemos para a glória. Isso é uma tremenda maldade, irmão. Ou então eu faço para causar inveja no irmão que está sentado no banco, né? Não tem disso, irmão. Até nisso nós somos maus. O Senhor Jesus diz assim: olha, vós que sois maus, sabeis dar coisa aos vossos filhos, dar boas coisas aos vossos filhos. Ou seja, Deus nos vê como maus.
maldade, eu vou perdoar a maldade. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmão, mais ou menos nós fazemos isso. Por exemplo, a nossa irmã Levita, cantora, tem uma filhinha de quantos anos? 2 anos. Aí a menina vai lá e pega o copo e quebra o copo de cristal dela. O que ela faz? É uma criança. Está perdoada. Ela esquece que ela quebrou o copo porque sabe que é uma criança. Amém, querido? Então Deus olhou para mim, olhou para você, olhou para a humanidade e falou assim: eu vou perdoar ele, mas vou perdoar logo a maldade, que é a fonte do mal. A fonte do pecado é a maldade. Amém? Eu vou perdoar o fato de você ser mal, então eu nem vou relevar o seu pecado. Amém, querido? Eu perdoarei a vossa maldade e dos seus pecados não me lembrarei mais. Aleluia. Você sabe o que significa isso? Que o diabo não tem mais nenhum poder contra a sua vida. O diabo se chama acusador. Ele é o acusador. Ele fala para você: você não presta, você não serve, você é um mau marido, mau esposo, mau profissional, mau obreiro, mau crente, você não presta para nada porque você não se mata. Você nem sequer consegue parar de fazer isso ou aquilo. Você é um miserável. E Jesus falou assim: ó, eu te amo, eu te perdoo, eu te ensino, eu te livro, eu te capacito, eu te liberto. Por isso Jesus disse: olha, vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está se colocando ao seu. Deus, ele ao invés de ficar contra você, ele falou assim: sabe o que eu vou fazer? Eu ficar contra ele não deu certo, então eu vou me colocar ao lado dele. Nessa aliança, Deus te coloca ao teu para te ajudar em todas as coisas. Mas para resolver o problema do pecado, porque Deus não ficou bonzinho com o pecado, irmãos. Ele falou assim: ele é justo. E por ser justo, ele precisava julgar o pecado em alguém. Então existe um princípio judicial que alguém pode assumir a pena de outro. Então, se alguém, por exemplo, o expedido for condenado à morte por causa de um crime, e se alguém que não tem culpa de crime chegar e falar assim: olha, eu quero morrer no lugar do expedido, e se aquela pessoa, o juiz aceitar aquela morte, aquela pessoa morre, o expedido sai livre como se nunca tivesse cometido um crime. Amém, querido? Foi exatamente isso que Jesus fez. Deus era obrigado a matar-nos porque nós éramos pecadores. Então ele, sendo Deus, ele veio e ofereceu um sacrifício superior. Ou seja, ele, sendo Deus, transformou-se em homem. Como foi dito aqui, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória, glória. Ele decide se tornar parte da nossa raça para poder nos representar. Como Deus, ele não poderia morrer como Deus simplesmente, porque ele não seria um representante da nossa raça. Mas ele então encarnou para poder representar a nossa raça e anular o que Adão fez lá no início. Então Jesus nasce como homem, cresce como homem, sofre como homem, vive como homem, mas nunca pecou um mínimo pecado, uma mínima falha. Viveu perfeitamente santo, perfeitamente reto, cumpriu toda a lei de Deus e viveu perfeitamente, e no final do seu ministério, na humanidade inteira, o sacrificou na cruz do Calvário, matando ele na cruz do Calvário por causa do nosso pecado. Quando os romanos estavam executando o juízo sobre Jesus, não era o juízo romano, era o juízo de Deus sobre Jesus. Jesus foi chicoteado, foi ferido, foi espancado, colocaram uma coroa de espinho, cravaram ele na cruz, depois que morreu, desceu ao inferno, como era o destino de todos nós, morrer e ir para o inferno. Mas Jesus fez tudo isso, mas o inferno não foi capaz de descer. Rompeu o inferno. Só que quando ele saiu com a chave da morte do inferno em sua mão. E ele disse: agora, o poder da morte que é o pecado, o poder do inferno que é o pecado, eu dou agora a liberdade a todos. Eu paguei o preço, eu comprei o bilhete de vocês para entrar no céu e fechei a porta do inferno para vocês, para todo aquele que acreditar e assinar essa nova aliança.
Quem de vocês quer fazer parte dessa nova aliança? Quem de vocês quer receber todas as bênçãos dessa nova aliança? E o nosso irmão leu aqui. A aliança não é só essa de salvação, como foi lido em Romanos 8. Se ele não poupou Jesus para resolver o problema do pecado, Jesus era o principal, o mais difícil. Ele não dará juntamente com Jesus o resto, as outras coisas? Queridos, não se acostume com a pobreza, porque você vai sair dela. Amém? Não se acostume com esse vício, porque você vai sair dele. Não se acostume com essa vida de pobreza, tristeza, perseguição, angústia ou enfermidade, porque Jesus é a sua saída para todos. Não se preocupe se você tem um sapato só, porque você vai ter tantos que não vai saber qual o melhor para usar em cada festa. Não se preocupe se você hoje tem que andar de ônibus e esperar 3 horas para o ônibus passar, porque você vai ter o seu carro, querido irmão. Porque isso para Deus não é nada. Se ele não poupou Jesus, ele não vai poupar mais. Não se preocupe se você está solteira, Jesus vai te prover o esposo. Não se preocupe se você está solteiro, Jesus vai te prover a companheira. Não se preocupe se você não tem casa, Jesus vai prover tua casa. Sabe por quê? Porque Jesus é o Deus que se preocupa com todas as coisas. E você, que é mau, sabe das coisas boas ao seu filho, muito mais do nosso Pai Celestial é capaz de dar o Espírito Santo, como ele deu Jesus, mas ele dá também todas as coisas que você vai precisar. E quando você participar da ceia do Senhor, saiba que esse cálice assina essa aliança. E quando você toma posse pela fé de tudo que você espera de Deus. Amém, querido? Porque o Senhor Jesus disse, né? O apóstolo Paulo enfatiza: o justo viverá da fé. Amém, querido? E o Senhor Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça. Você não vai perecer em meio a esse sofrimento. Essa história da sua vida vai mudar. Não porque você merece, não porque você é digno, não porque você é bom, não porque você é honesto, não porque você é estudioso, mas porque Jesus é o seu representante. Ele é perfeito, ele é justo, ele é poderoso e ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos pelo poder dele que opera em nós. Então, nesta hora, amém? Quando você participar do pão, quando você comer o pão, lembra-se que é o corpo que foi dado em favor de vós. Isaías 53 diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Na última ceia do Senhor, lá no Vicente Pires, eu fui curado de cálculos nos rins. Amém, querido? Comprei o Mensageiro da Paz, estava lendo, uma moça lá no Rio de Janeiro, durante a ceia, foi curada de um tumor maligno no seu útero. Amém? Porque ela participou do pão. Quando ela pegou aquele pão, ela lembrou que o cálice eliminava toda a condenação que estava sobre ela. E ela lembrou que com o corpo, as feridas executadas sobre Jesus é saúde para o nosso corpo. E ela disse que tomou a ceia, para registrar no Mensageiro da Paz esse mês. Ela disse que tomou a ceia dizendo: pelas suas pisaduras nós somos sarados. E durante o tomar da ceia, um fogo aconteceu sobre ela foi curada de câncer no útero. Aleluia! Durante a ceia. Amém, querido? Glória a Deus resolve todos os problemas da sua vida. Então não sei se você tem enfermidade, mas quando você tomar a ceia, você apropria da cura. Glória a Deus! E quando você tomar o cálice, lembre-se daquilo que isso representa para a sua vida. Amém? Põe a tua mão no coração assim, ó. Amém? Irmão, do coração é só um músculo, mas ele tem um significado especial para gente, né? Amém? E agora você vai orar assim comigo: Senhor Deus, obrigado por essa aliança que o Senhor fez com a humanidade através do nosso representante, o nosso perfeito representante, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, deu a própria vida, deu o próprio sangue e assinou essa aliança de forma irrevogável, Pai, para que eu possa ser abençoado com o conhecimento de Deus, com o conhecimento da vontade de Deus, com o perdão da minha maldade e com o esquecimento dos meus pecados.
Espírito trabalhe em nós. Por isso nós te adoramos nesta noite e te aplaudimos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus! Aleluia! Amém, Jesus!